Graça e paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, programa voltado à divulgação da Palavra de Deus. Já quero te pedir que você entre no meu canal do YouTube, se inscreva, curta, compartilhe, peça para outras pessoas se inscreverem também, me ajudem na divulgação da Palavra de Deus. Eu estou fazendo uma reedição da palavra de hoje, porque nós tivemos um problema com o som e agora já restabelecemos e vamos falar da Palavra de Deus. Vamos pedir que o Senhor fale conosco nesta noite. O tema de hoje é: seja um Elias desta geração. E a base bíblica está em 1 Reis, capítulo 18, versos 16 e 17. 1 Reis, capítulo 18, versos 16 e 17. E a palavra do Senhor segue dizendo assim: Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: É você mesmo perturbador de Israel? Quando Acabe o viu, disse: É você mesmo perturbador de Israel? Nem sempre somos chamados por Deus para um desafio quando as circunstâncias nos são favoráveis ou quando tudo em nossa volta está ótimo. Na verdade, na maioria das vezes somos chamados como resposta para situações difíceis. Somos chamados para que nossa fé cresça. A mensagem de hoje tem como objetivo desafiar você a ser um Elias nessa geração tão conturbada. Será que você está pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para você? Será que você está realmente influenciando e transformando o ambiente onde você está e onde você vive? Pois saiba que um Elias desta geração, para ser um Elias nessa geração, você tem que viver a sua identidade de filho. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, do 15 ao 17: Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. E agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. O nome de Elias trazia a identidade do Senhor. Só o Senhor é Deus. É o que significa o nome de Elias. Primeiro de tudo, você precisa ter certeza da sua identidade como filho de Deus, para daí você ser um Elias dessa geração. Só é filho quem nasceu de novo. Só é filho quem é selado com o Espírito Santo da promessa. Mas se você ainda não nasceu de novo e não é selado, Deus hoje te dá a oportunidade. E eu te peço, receba essa oportunidade fazendo uma entrega da sua vida a Jesus. A Bíblia nos diz,
mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Em Jesus, você é filho de Deus. Então, evidencie, tome posse dessa filiação. Seja testemunho dessa filiação. Um Elias dessa geração reconhece o seu chamado. Romanos 8,19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. A natureza aguarda, espera, anseia com grande expectativa que os filhos de Deus se revelem e se levantem e vivam como filhos. Você tem um chamado, você tem uma missão. O fato de nunca ter sido chamado de perturbador é um mérito ou está faltando alguma coisa? A palavra do Senhor diz: aqueles que têm causado transtorno no mundo todo agora estão aqui perturbando nossa cidade, e Jasão os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Atos 17, 6 e 7. Você precisa impactar. Você precisa impactar e reconhecer o seu chamado. O mundo precisa ver você como um perturbador daquilo que depõe contra Jesus. Um Elias dessa geração, ele gera uma inconformidade com as coisas que são erradas. Romanos 12, 2, a palavra do Senhor diz: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Elias era um dos 7.000 que ainda restavam em Israel, que serviam ao Senhor. Todos adoravam outros deuses, mas Elias sabia quem ele era em Deus, sabia o seu chamado. Não se conformava que todo o povo não reconhecesse Deus como o Senhor. Quem não gera inconformidade com o que é errado, alinha-se ao que está errado. Ou seja, quem não influencia é influenciado. Um Elias dessa geração é um agente ativo na transformação do mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, a palavra do Senhor diz: agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois a sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Acabe acusou Elias de ser perturbador, não apenas da sua família ou da sua cidade, mas de toda a nação. Da mesma forma, a igreja de Tessalônica, a mesma cidade onde Paulo e Silas foram presos por estarem perturbando, a cidade começou a espalhar o Evangelho de Cristo por toda a parte. Uma pequena ação de um perturbador transforma gerações. E esse perturbar é um perturbar santo. É não se conformar com as coisas do mundo. É anunciar o Evangelho de Jesus. É mostrar para o mundo que Deus é o Senhor.
Isso é o que eu chamo de ser um perturbador da geração atual. Eu creio que o Espírito Santo quer ardentemente levantar grandes perturbadores neste tempo. E eu te pergunto, qual vai ser a tua posição? Você vai se levantar como um perturbador, propagador do Evangelho de Jesus? Você vai ser um perturbador como resposta para esta geração? Ninguém pode apagar a marca da promessa que Deus fez em você. Saiba, temos que ser como Elias. Temos que ser como Elias, viver a identidade de filho, trazer o DNA de Deus na nossa veia, trazer o amor transbordante do Senhor Jesus, para que o mundo reconheça e receba e participe. Seja um Elias, reconheça o seu chamado. Conforme nós já falamos, a natureza aguarda, espera e anseia com grande expectativa que os filhos de Deus como você se revelem e se levantem e vivam como filhos. Seja um Elias dessa geração. Não se conforme com o que está errado. Seja inconformado com as coisas erradas do mundo. Lembre-se, quem não gera inconformidade com o errado é porque é aliado do errado. Quem não influencia é influenciado. Seja um Elias dessa geração, seja um agente da transformação do mundo. Acabe, conforme nós falamos, ele acusou Elias de ser perturbador, mas porque o nome de Deus perturbava Acabe. Da mesma forma que a igreja de Tessalônica também foi taxada como perturbador. Por quê? Porque Paulo e Silas foram presos por estarem pregando o Evangelho de Jesus. E depois disso, toda a cidade começou a ouvir e a espalhar o Evangelho de Cristo. Uma pequena ação de um perturbador pode transformar gerações. Creia, o Espírito Santo está te convocando nessa noite para que você seja um Elias dessa geração. Mais uma vez eu te pergunto, qual vai ser a sua posição? Você vai estar conformado com esse mundo ou você vai se levantar como um guerreiro, um soldado a benefício, a serviço do Evangelho de Jesus? Tome nessa noite uma posição, seja um Elias dessa geração. Mude conceitos. Fale do amor de Jesus, fale do amor de Deus, fale do poder do nosso Pai, fale da consolação do Espírito Santo. Seja um Elias. Não se conforme com o mundo. Qual vai ser a sua posição nessa noite? Lembre-se, ninguém, mas ninguém pode apagar a marca da promessa que Deus deu a você. E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Daí a pouco estaremos no YouTube.
nos acompanhe, continue conosco lá. Nos ajude a sermos um Elias nessa geração. Aceite o convite de Jesus nessa noite. Ninguém pode apagar a marca da promessa que Deus deu a você. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, falando de mais uma palavra de Deus para hoje. Conto com você para que juntos nós transformemos esse mundo através do Evangelho de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Graça e paz.